Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quinta mensagem de hoje, baseada em 2 Timóteo 2, 26, onde Paulo diz que tem multidão preso no laço do diabo e que a pregação do Evangelho é para tirar as pessoas dessa batalha espiritual que Satanás envolveu elas, e elas não sabem disso, a não ser que verdadeiros pregadores, verdadeiras igrejas estejam envolvidas em dar, com o ensino da Bíblia, a verdade espiritual na qual elas estão envolvidas. E como você está nos acompanhando aqui pelo YouTube hoje, sabe, nós já temos 4 mensagens que estão aí no YouTube sobre o tema, o laço do diabo, que muita gente está preso. São várias áreas da nossa vida que precisam ser libertas. Não é dizer eu já estou na igreja, já estou liberto, já estou cantando, pregando, já estou liberto. Não, tem áreas da nossa vida precisando de libertação. Agora eu vou falar dessa área bem aqui, que é um laço. Você abre porta para o diabo, ele entra através dessa área. Provérbios 7:23 diz, aqui vamos falar de prostituição sexual. Tenha muito cuidado com essa área da sexualidade. Você está abrindo uma porta, porque isso aí é um laço para o diabo entrar e te aprisionar. Então aqui no 7:23 de Provérbios se lê assim: até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Eu li na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se você ler desde o versículo 1, que vamos já ler, você vai ver que está falando aqui que tem um laço preparado, uma armadilha preparada espiritualmente, ou melhor, no mundo invisível, que quem está se envolvendo ali não está sabendo que é o diabo preparando pessoas para se envolverem espiritualmente em algo que Deus detesta, que é a prostituição, e pelo diabo saber que o sexo ilícito, seja ele de que maneira for, Deus detesta. Então o diabo quer envolver essas pessoas exatamente porque sabe que Deus não vai aceitar se relacionar com essas pessoas. Deus não vai querer andar com elas. Deus não vai querer abençoá-las. Deus não vai querer morar eternamente com essas pessoas, nem aqui na terra, nem no céu, se elas viverem nessa área aqui, no laço. Então, eu quero começar desde o verso 1, para você começar a entender a mensagem de alerta que vem aqui contra comportamentos que a gente já vê aí em multidão de pessoas que estão nesse mundo praticando aquilo que aqui está dizendo para não fazer, porque senão é um laço que a gente comete contra nós mesmos. E muita gente não sabe, por isso a igreja tem que falar, nas igrejas tem que ter esse tipo de ensino, porque nessa área tem multidão de gente presa na mão do diabo sem saber. Então vamos lá, Provérbios 7, verso 1 em diante, diz: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Verso 5: para te guardares da mulher alheia,
da estranha que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Ponto. Eu li até o verso 10, Provérbios 7. Eu quero parar bem aqui, para apenas colocar um parêntese, antes de continuar a leitura, avisando o seguinte: aqui é um alerta contra a prostituição, como você já ouviu dizer desde o início desse 5º vídeo de hoje, sobre o tema os laços do diabo em cuja vontade estão presos, 2 Timóteo 2, 22. Então aqui eu quero dizer que a área da prostituição pode ser um homem ou uma mulher, se estiverem no sexo fora do casamento, ou está casado, está no adultério, cometendo crime de adultério, você está no laço, sem saber. O demônio te pegou e tu não sabe. Por isso que a batalha espiritual que estamos estudando esses dias são para te trazer alertas. Um deles é nessa área. Multidões estão no homossexualismo, aplaudindo o homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, e não sabe que estão também num laço, porque toda prostituição do corpo, você já está fora, sem Deus. Depois eu volto para cá, para Provérbios 7. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios 6, até a gente estudou isso aqui ontem na igreja, teve culto, terça-feira aqui, toda terça à noite, culto de oração, mas ali foi eu que dei a palavra, e eu dei exatamente sobre esse tema aqui, 1 Coríntios 6, 15, e diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Verso 18: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então só tem dois espíritos, do bem e do mal, trabalhando na terra, o de Deus e do diabo. Se eu me junto com Deus, me junto com minha esposa, o marido e a mulher, para fazer sexo, se relacionar sexualmente, é a Bíblia que manda. 1 Coríntios 7, 5, é a Bíblia que manda se relacionar sexualmente o marido com a mulher, porque isso é lícito, é ordem de Deus, para não haver a prostituição. Mas quando a pessoa se une na prostituição, é um laço. Por quê? Porque são demônios operando naquela relação, tanto homossexual, homem com homem, mulher com mulher, porque tudo que é fora de um casamento normal de um homem com uma mulher é prostituição. E ali está dizendo que espíritos estão trazendo uma união, sabendo que essa união é uma rebelião contra Deus, porque é rebelião ao que Deus deixou prescrito aqui na Bíblia, para um homem e uma mulher, uma vida normal de casamento, não sexo
sexo de fornicação, de prostituição, nem sexo antes do casamento, principalmente sexo homossexual, Deus detesta. Por isso diz que o homossexualismo vai fazer muita gente não entrar no reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10. Não vai entrar no reino de Deus os homossexuais. Por quê? Porque eles estão se juntando com outro espírito. Eles não estão se juntando com o Espírito Santo. Quando você se une a Deus, você se une através do Espírito Santo, porque você está dentro das leis, e uma dessas leis é para o casamento, para a união de um homem com uma mulher no casamento. Fora disso é prostituição. E quando eu estou na prostituição, diz 1 Coríntios 6, 15 em diante, que eu estou me unindo com o mesmo espírito que está naquela pessoa que é prostituta na visão de Deus. É prostituta por quê? Porque não está fazendo sexo de maneira legal, como a Bíblia diz, que deve ser apenas do esposo com a esposa, homem e mulher, e não homem com homem, ou mulher com mulher, ou quem já é casado com esta e vai fazer com outra por aí, ou vice-versa, ou quem não quer casar com ninguém e vive, solta essa, pega aquela, agarra essa, leva para o motel aquela outra, leva para o mato, faz sexo e não tem compromisso de casamento. O espírito que está naqueles dois são demônios perigosíssimos, são às vezes legiões que lá na macumbaria, quando os macumbeiros estão lá, e eu já frequentei casa de macumba lá, todo mundo sabe que quem está usando essas pessoas na prostituição ou no homossexualismo chama-se um demônio chamado pombagira. Qualquer casa de macumba você vai lá e pergunte para os macumbeiros lá na casa de macumba, quando eles estão atuados, quem que está usando os prostitutos, quem que está usando os homossexuais? O diabo vai falar na boca dos macumbeiros, que é um demônio chamado pombagira, que é exclusivo para essa área sexual. Então, meu amado irmão, a Bíblia está dizendo que quem se ajunta com Deus se torna um único corpo. Assim como quem se une na prostituição é um só corpo, na traição do casamento, toda vez que o diabo bota um homem ou uma mulher para uma prostituição, é um laço que o diabo está armando, porque o diabo sabe que se tu morrer naquilo ali sem se arrepender, sem nunca abandonar aquilo para se voltar, para se unir a Deus, o diabo sabe que ele te ganhou para ele, para ser eternamente mais um morador do lago de fogo, que vai enfrentar o grande lago de fogo do Apocalipse 20, 10 ao 15, e também do Apocalipse 21, 8, lago de fogo. Satanás não quer morar sozinho, por isso ele arma laço, um deles é a prostituição. Então, nunca se una com ninguém para sexo ilícito, ou então você está se juntando com um demônio que está naquela pessoa e vai passar para você, e vocês vão viver endemoniados sem saber, dirigido por demônio sem saber. Satanás vai cegar você para você nunca querer ouvir a verdade, e você morre naquilo ali. Depois da morte vai descobrir que foi enganado, agora não tem mais jeito, não adianta acender vela nem rezar. Cuidado com isso. Então vamos voltar para o tema. Provérbios 7, 23 diz: até que a flecha ali atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Quer dizer, ele armou um laço para si mesmo, ele está sendo inimigo da sua própria vida, quando está na prostituição, quando aceita, mulher muito linda, muito cheirosa, ou é casada ou solteira, mas não é minha esposa. E o diabo bota um monte de situações, ela me acha bonitão, gostosão, saradão, eu vou lá só uma vez,
tudo que o diabo quer que tu vá é só uma vez, que vai ter a segunda, a terceira, a 10ª, e tu está preso. Se tu morrer lá, tu sabe onde tu vai? O fogo do Apocalipse 20, 10 ao 15. O diabo sabe como que ele te pega nessa área. Então faz o que diz 1 Coríntios 6, 18, foge da prostituição, faz como um homem chamado José. O José era um homem que diz a Bíblia que Deus prometeu algo para ele num sonho, e um dia Deus teve que levar ele para o Egito para se cumprir, e ele estava lá preso no Egito. Diz o livro de Gênesis 39 e 40, você vê lá depois a história de José. E chegou lá, ele era um escravo, estava preso naquele país, estava trabalhando como escravo na casa de um homem chamado Potifar, líder de Israel, líder do Egito. E a mulher de Potifar, ela se engraçou dele, porque ela estava cheia de demônio, e traía o marido dela com certeza com outros homens. Demônio obrigava ela a viver uma vida dessa, porque isso é demônio que obriga, que impulsiona a pessoa para fazer o que ele quer, do jeito como o ser humano é dirigido pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14 diz: o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, não querem viver submissa à verdade bíblica, que Deus não pode dirigir através dos ensinos da Bíblia. O diabo dirige, o diabo leva, o diabo obriga, o diabo escraviza, o diabo prende. Ele está preso como se fosse um cachorro preso pela corrente, que leva para onde quer, faz o que quer. Então aquela mulher mandou todos os empregados ir embora. Ela sabia que o marido dela ia viajar nesse dia, e ela disse para José: José, vem aqui, vamos se deitar, vamos se amar, fazer sexo, porque meu marido não está em casa, nenhum empregado está, nós estamos sozinhos. Com certeza aquela mulher devia ser bonita, cheirosa, toda arrumada, e ele um jovem solteiro, quem sabe de seus 18 a 20 anos, a Bíblia não diz a idade dele. Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ela se agarrou logo nele, puxou a roupa para agarrar ele. Aquele eram demônios perigosíssimos, e ela não sabia que estava sendo usada pelo diabo para prejudicar ele, para trazer tribulação para ele. Ela não sabia que ela estava sendo um veículo de Satanás, porque toda vez que tem isso, alguém vai sair muito prejudicado, muito atribulado, quando o diabo usa alguém num negócio desse. Principalmente doenças sexualmente transmissíveis estão aí, a AIDS está matando multidões, viu? Aí o diabo diz: não pega, usa camisinha que não pega. Mentira, pega no beijo, tá bom? Se você tiver tua dentadura, saindo sangue de algum corte por dentro, e o outro também tiver corte na dentadura por dentro, saindo sangue, e se beijar, e um dos dois tiver AIDS, os dois pegaram AIDS, bem-vindo ao mundo da AIDS. Tudo isso o diabo está matando multidões, é um dos problemas, da humanidade hoje. Então Deus quer livrar a gente da prostituição. 1 Coríntios 6,10, quem vive na prostituição não vai entrar no reino de Deus. A mesma coisa é Efésios 5 ao 8. Quem vive fazendo isso, o diabo sabe que não entra no céu, por isso ele vive armando laço, armando armadilha, oferecendo coisa. Mas José disse: não vou aceitar, não aceito. E ele preferiu ficar preso, porque aquela mulher inventou que ele tinha tentado estuprar ela, e ele ficou preso. Mas depois que Deus fez, decidiu abençoar José pela fidelidade dele. Deus quer fazer contigo também, comigo, pela tua fidelidade, como José fez. Ele não aceitou trair o patrão dele, Potifar, não aceitou trair primeiro o Deus dele, que ele era um servo de Deus. Deus colocou ele como se a segunda pessoa do faraó. O homem mais importante do Egito depois de faraó foi José. Assim ele quer fazer
quer te dar grande recompensa, meu irmão, minha irmã, se tu evitar. Por isso aqui está dizendo em Provérbios 7, que essa pessoa que é falta de entendimento, não tem sabedoria, ou melhor, ele não sabe a armadilha espiritual que está por trás da prostituição. Avise isso, pregue isso, muito nas igrejas. Então, com esse negócio de se atracar, se agarrar, trair demais, então pregando, cantando, com uma vida dupla, e não sabe que estão num laço. Tudo que o diabo quer prender eles ali, eles nunca se arrependerem, e depois morre lá. Como tem a história de um padre que está fazendo uns 5 anos mais ou menos aqui em São Luís. Ele levou uma menina para um motel chamado Playboy, um padre da igreja católica, e ele estava com a menina, né, fazendo sexo no motel lá. Quando estava em cima dela, o coração disparou, pá! E ele morreu do coração na hora que estava transando com a menina. Resultado, onde vai uma pessoa dessa? Irmão, se aquela mulher não era a mulher dele, era apenas uma prostituição, uma coisa escondida, para ninguém saber, mas tudo que o diabo queria, que ele continuasse naquela vida, para ele morrer ali, e Satanás leva ele para o fogo, porque não vai dar tempo de se arrepender. Te arrepende agora, muda isso, larga isso. Aqui está dizendo que isso é falta de sabedoria, ou melhor, tu não quer saber o laço que o diabo está armando para ti. Larga negócio de homossexualismo, larga, porque tu só vai ver depois que tu morrer. Larga esse negócio de adultério, porque se tu viver no adultério, Jesus vai voltar e tu vai ficar para trás. Tem cuidado disso, irmão. O laço do diabo, multidão está preso. Tem que pregar o evangelho para avisar. 2 Timóteo 2, 26. Cuidado com isso. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para trazer a 6ª mensagem de hoje sobre o termo o laço do diabo, em cuja vontade multidão estão presas, e eu e você temos que pregar. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.